Boa noite, Fábio, tudo bem? Boa noite, Fábio, boa noite, Marcela, tudo bem? Estão ouvindo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, Márcia? Boa noite, Márcia, tudo bem, Márcia? Olá, pessoal, o assunto de hoje é bronquite asmática ou asma brônquica, né, que as pessoas sempre falam. Mas tanto o bronquite asmático quanto a asma brônquica, elas têm as mesmas causas emocionais. Elas vêm dos mesmos conflitos. Oi, Márcia. Oi, Marcela. Muito bom. Então eu vou me apresentar. Eu sou Alzira Leite, eu sou terapeuta integrativa e eu trabalho com autocuras, estimulando as pessoas a desenvolver a sua autocura, o poder de autocura que as pessoas têm dentro delas. E muitas vezes as pessoas não sabem o poder que têm, né? E se adoecem, às vezes, por causa de algo que trazem há muito tempo e não entende por que aquelas doenças ficam tão reincidentes e vive uma vida doente e não entende que aquelas doenças estão vindo de um conflito que elas viveram. Então eu sou uma terapeuta integrativa e trabalho para você no despertar da autocura, a entender como você pode se autocurar de doenças físicas e de doenças emocionais. Porque todas as doenças que aparecem no nosso corpo, 98% das doenças que aparecem no nosso corpo, elas vêm de algo que nós vivemos e de conflitos que nós vivemos, conflitos inesperados, traumáticos, vividos em solidão que nós passamos. E com o passar do tempo, a gente acaba desenvolvendo doenças no nosso corpo, devido àqueles traumas que nós vivemos. E então, e a partir desse momento que você vive esse conflito, ele vem para sua mente, e no mesmo momento que ele vem para sua mente, ele vai para o seu corpo e acaba desenvolvendo sintomas no seu corpo. E aí o que acontece? Por que às vezes você continua com uma doença por vários e vários e vários anos, meses? Porque é sinal que você não resolveu aquele conflito que você viveu. Porque você viveu um conflito traumático e ele ainda, de alguma maneira, ele está dentro de você. E você acaba revivendo ele. Então, às vezes, você viveu esse conflito há muito tempo, só que você não conseguiu resolver ele emocionalmente. E ele vem persistente na tua vida. E por isso vai aparecendo as doenças. Porque você não consegue resolver mentalmente um conflito e aquele conflito continua afetando o seu corpo. E só quando você começa a entender tudo isso, é que você pode promover a sua autocura. Quando você começa a entender da onde vem todas essas doenças que você tem. Porque todas as doenças que aparecem no nosso corpo, elas têm um motivo. Elas têm um porquê. Elas têm uma causa, né, da onde que ela vem.
Sei que o assunto é outro, porém como a gente pode curar nossas dores internas. Eu vou falar, é isso que eu estou falando também, Márcia. Porque é o que eu estou falando, todas as doenças físicas e emocionais que você tem, vem de algo que você viveu. Vem de um trauma inesperado, traumático e que você viveu em solidão, que você que está desenvolvendo essas doenças em você. Então, se hoje você tem alguma doença física ou mental que já está com você há muito tempo, é sinal que você não conseguiu resolver alguma coisa, algum conflito da sua vida. Porque, segundo a medicina germânica, esses conflitos vão para o nosso corpo, é por isso que chama conflitos biológicos, porque são conflitos que passam para o nosso corpo biológico. E para que nós nos curamos, a gente precisa entender tudo isso. Mas então, hoje o assunto é asma ou bronquite asmática, como eu falei. Tanto todos os problemas que a gente tem no pulmão, todo problema que afeta seu pulmão, independente do problema, que seja um câncer, ou que seja uma asma, ou que seja um bronquite, ou que seja qualquer sintoma que você tem nas vias aéreas, no pulmão, eles vêm de um conflito traumático de territorial, um conflito traumático de medo, muito medo. Então é algo que fez você passar muito medo, um conflito de medo de morte, e está muito relacionado com morte. Então qualquer conflito que você, qualquer sintoma, aliás, que você tem nas tuas vias aéreas, no teu pulmão, na rinite, sinusite, tudo que estiver relacionado com o pulmão, é um conflito de grande medo, medo de morte. Aí muita gente pega e fala assim, mas como morte? Eu não tenho nenhum conflito com morte. Eu não passei nada referente à morte. Mas, para nossa mente inconsciente e subconsciente, toda separação, toda morte é como se fosse uma separação. Então, às vezes, você viveu uma separação muito traumática também. Às vezes, você não viveu uma morte, mas você viveu uma separação traumática. Então, para nossa mente, tanto a separação como a morte, elas têm o mesmo significado. Ela tem o significado de medo de morte, conflito de morte. E aí, todas as doenças que você começar a desenvolver no teu pulmão, nas vias aéreas, no teu pulmão, eles estão relacionados com isso. Ou com grandes separações que você sofreu, ou literalmente com a perda de alguém, com a morte, né? E a asma, existe a asma brônquica. Quando a gente fala só em asma, ela está mais ligada com a laringe. A laringe, ela é relacionada com grandes sustos. Quando você recebe um susto, você recebe uma notícia inesperada, você dá aquela segurada, né? E naquele momento falta ar e às vezes falta voz. Não é assim? Que às vezes a pessoa fala, nossa, eu recebi uma notícia tão triste hoje que me deu até falta de ar. Eu até perdi a voz na hora. Então, a laringe, que está nas vias respiratórias, no sistema respiratório, ela está muito relacionada com grandes sustos, grandes medos, pânico. Então, quando afeta a laringe, são pânicos, medos mesmo, inesperado que você recebe. Naquele momento, já instala um problema na tua laringe, de medo, né, de susto. Então, é um grande pânico. Quando afeta a laringe, é grande pânico, medo muito forte. Quando afeta os brônquios, já está mais relacionado com medo territorial, grande medo territorial, medo de morte, mas mais territorial. Não é aquele pânico momentâneo. Então, aí é como se você você viveu um conflito territorial de pânico, né, que você se sentiu ameaçado a sua sobrevivência,
Porque todos esses conflitos, eles estão, quando afeta o pulmão, eles estão relacionados quando afeta a sua sobrevivência, que está afetando a sua vida, né? Então aí afeta a questão dos pulmões. Então quando une a laringe com os brônquios, quando afeta tanto as laringes quanto os brônquios, aí é a bronquite asmática. Aí se torna bronquite asmática e é um caso mais, é uma doença mais forte, porque aí tem dois conflitos relacionados. O conflito de pânico que você viveu, mais o conflito de medo territorial, um medo que você está passando no seu território. Geralmente as bronquites, as asmas, a asma ela acontece quando você é quando tem em criança e em velhos, né? Vamos pegar uma criança. Quando uma criança tem asma, bronquite asmático, então é sinal que ela viveu um conflito de muito medo de morte que ela viveu, né? Então ela viveu esse conflito de morte. Pode ter sido, essa criança ter vivido esse conflito de morte no útero da sua mãe, né? Ela viveu esse conflito de morte no útero da sua mãe. Às vezes a sua mãe passou por conflitos de separação muito grande, né? Ou a sua mãe pode ter sofrido um atentado à sua vida também. E essa criança que está no ventre, ela vai perceber tudo como se tivesse sido com ela. Porque é uma simbiose, mãe e filho. O filho quando está no ventre da mãe, tudo que a mãe passa, ele passa. E a criança já vem com essa fragilidade na laringe e nos brônquios. Porque ela sofreu esse conflito de morte dentro do útero. Por isso que geralmente quando as crianças nascem, muitas crianças novinhas, elas já começam a ter muita questão de infecções respiratórias, de bronquite, de asma, porque elas, com certeza, se a gente for pesquisar na sua história familiar, na sua história de ambiente, ela tem sofrido conflitos de medo de morte, de medo que afetou a sua sobrevivência. E muitas crianças também, elas sofrem esse conflito na hora do parto. Porque às vezes o parto é um parto muito complicado e a criança sofre esse medo de separação da mãe, porque é uma separação da mãe. Então quando o parto é muito complicado e a criança sente isso como uma separação traumática, a criança ela pode desenvolver futuramente crise de asma, bronquite asmático, por causa da hora desse parto também. Então tem muitas causas que podem desenvolver o bronquite asmático em criança, mas todos relacionados com medo de separação, medo de morte, né? E às vezes a criança não desenvolve logo o bronquite asmático, né? Ela demora um tempo também, pode ser que ela demore, que ela vai desenvolver lá para os 10 anos, 6 anos, 7 anos, ou até mais velho. Mas é porque essa questão, esse trauma que ele viveu, que a criança viveu, ficou gravado na mente dele, né? Ele gravou esse trauma de separação que ele viveu. E aí você, na tua vida, você vai vivendo outros traumas de separação. Às vezes ele sofreu um trauma, né, dentro do útero da mãe, que às vezes a mãe até pensou, às vezes inconsciente ou mesmo consciente num aborto, e a criança sentiu isso como um medo muito grande, né, medo de morte. E aí a criança, quando vai lá para os 6 anos, o pai e a mãe se separam, novamente ele tem essa sensação de separação, e aí começa a desenvolver crise asmática. E aí não entende por que a criança tem essas crises. Mas a causa emocional dessas crises são medos. Medos de morte, medos de separação. Ou também você vai... E daí o que acontece? Às vezes a pessoa persiste nessas crises. Vive uma vida com asma ou uma bronquite asmática.
Por que ela vive uma vida com bronquite asmático e com asma? Porque toda vez que ela revive isso, de alguma maneira, toda vez que ela passa por algum conflito de medo, medo traumático, medo de morte ou um medo de separação muito grande, às vezes lá na vida adulta o marido e a mulher se separam e é uma separação traumática, isso também pode desencadear uma crise de asma, uma crise de bronquite asmática, porque a pessoa, ela é uma separação traumática para ela. E às vezes ela já traz alguma coisa, né? Ela já traz fragilidades desde lá do início da vida dela. Desde o início dela, ela vem com esses traumas. E aí, quando chega na vida adulta, o copo enche e ela acaba desencadeando as crises asmáticas. Se for só uma asma seca, sem a infecção, é mais de um susto, de um medo, né? Um medo inesperado por trás, que ela levou aquele susto, tipo uma notícia ou um acidente, né? Que sofre, e naquele momento ela leva aquele susto e pronto. Tem gente que perde a fala, eu conheço pessoas que chegaram a perder a fala e ficaram por muito tempo sem falar por causa de um conflito, um trauma, um conflito foi tão grande, o trauma foi tão grande, o susto foi tão grande, que a pessoa paralisou naquele momento e não conseguiu falar mais, porque afetou a laringe, né? Então, quando é esse susto muito grande, ele pode afetar as cordas vocais também. Pessoas que são gagas, geralmente também elas sofreram um conflito muito grande de medo. Medo é um susto muito grande e acaba afetando também as cordas vocais, que estão tudo ligado ali. E aquilo que a gente acredita é aquilo que se torna verdade. Então, às vezes, o conflito nem é tão real, ele é mais imaginário. Então, o conflito pode ser real ou imaginário. Se você acredita em alguma coisa, ela nem precisa ser verdade. Ela nem precisa ter acontecido. Ela simplesmente é aquilo que você acredita. Se você sofreu alguma coisa, às vezes você uma família grande, várias pessoas convivem junto, né? E sofrem um conflito, mas às vezes o conflito não afeta da mesma maneira as pessoas, porque cada pessoa ela tem uma percepção diferente, ela vai perceber o mundo que ela vive diferente. Então, conforme ela percebe, é o grau do conflito. Se ela perceber como uma coisa que afeta realmente ela, que ela vai sofrer muito, com uma perda muito grande para ela, e ela ficar remoendo isso por muito tempo, isso vai virar um conflito mais grave. Mas às vezes, outras pessoas que vivem no mesmo ambiente, ou que viveu esse mesmo conflito, não deu muito valor. Simplesmente viveram, mas conseguiram sair numa boa, né? Então, o que acontece? Essas pessoas não vão ter os mesmos sintomas que a outra pessoa. Então, vai depender muito de como a gente vê aquele evento, como a gente viu aquele evento. Porque aquele evento aconteceu, mas vai depender de como eu vejo esse evento. Se eu ficar me remoendo, se eu ficar sofrendo por aquilo, a chance daquilo se tornar uma doença gravíssima é muito maior do que eu me curar e passar por cima. Então, eu tenho que tomar muito cuidado quando a gente sofre um conflito, porque na vida a gente sofre muito conflito. Não adianta falar, eu não vou sofrer, não vou passar por conflito. Vai, porque todo mundo vai passar. O que temos que entender é que a gente tem que se cuidar muito mentalmente, para que esses conflitos eles não prejudiquem a nossa emoção, não prejudiquem os nossos pensamentos. Porque se eu começar a pensar muito, sentir muito aquele conflito, com certeza a doença vai ser mais grave.
Às vezes a pessoa tem um câncer, né, no pulmão. O conflito do câncer de pulmão é o mesmo conflito de uma asma brônquica. É o mesmo conflito de uma outra doença respiratória. Mas o que diferencia um câncer de uma doença respiratória? É como a pessoa viveu esse evento. É o quanto que a pessoa sofreu durante esse conflito. Então, se ela teve um conflito de separação, vamos pegar um conflito de separação de casais. Uma mulher e um marido se separaram. E aí um dos dois ou os dois sofreram muito com essa separação. Foi muito dolorosa. E passaram por grandes, né? Por grandes sofrimentos. Conforme o sofrimento dessa separação, porque a separação e a morte para o nosso cérebro tem o mesmo significado, dependendo do grau dessa separação, ela pode se transformar num câncer de pulmão. Porque o câncer é porque você foi mais traumático para você. Porque essa doença respiratória, porque esse evento, esse conflito que você viveu, foi mais traumático e desenvolveu o câncer. Então, quanto mais você sofre diante de uma situação, é o grau da doença que você vai colocar para dentro do seu corpo. Porque você poderia ter só um resfriado com uma separação, né? Se você levasse numa boa. Você podia não ter nada se você levasse numa boa. Mas se você sofrer com isso um pouquinho, com certeza você vai ter um resfriado. Agora, se você sofrer mais ainda, não aceitar a separação, não aceitar ficar remoendo tudo isso, com o tempo ela pode virar um câncer de pulmão. Porque o câncer, ele nada mais é do que a quantidade de sofrimento que você coloca nessa situação. Então, repetindo, todo problema no pulmão, desde uma asma, de uma infecção, de uma gripe no pulmão, estão relacionados com grandes perdas, separações, grandes medos de morte. Você passa um grande medo de morte. Mas o grau da doença, se a doença é maior ou se a doença é menor, se a doença é mais persistente ou não, vai depender de como você viveu. Se você viveu mais de leve, mais fácil, o conflito passou, a doença vai ser mais leve. Se você sofreu mais, se você ainda sofre, né, por aquilo, com certeza essa doença vai ser persistente e pode desencadear uma doença mais grave como um câncer, né? Quando a gente tem asma, voltando à questão da asma, quando a gente tem asma, bronquite asmática, geralmente a medicina convencional, ela fala que é questão de alergia, né? Que é questão de friagem, que é questão de alergia de pó, e a gente vai vendo, assim, com a experiência que a gente tem, que nem eu tive filho que tinha asma, que tinha bronquite asmática, que não era só isso, porque era muito recorrente, era toda semana, era todo mês, a criança vivia no hospital tomando antibióticos e antibióticos. Se fosse uma coisa que resolvesse, mas simplesmente, com um antibiótico que ele estava no corpo, ele já promovia, o corpo já se curava. Mas por isso que a gente entende, se tomava tanto antibiótico, se o corpo estava todo cheio de antibiótico e a pessoa não se curava, se a criança não se curava, é sinal que tinha realmente um conflito emocional envolvido com isso, que desencadeava tudo isso. Porque era muito recorrente, né? A gente pode ver que a gente, como mãe e pai, a gente até se desespera às vezes, porque a pessoa simplesmente não respira mais, né? Tranca toda a via. Por quê? Porque o pânico que a criança viveu foi tão grande, que tranca tudo.
Por que que tranca tudo? Qual o sentido biológico disso? Por que que o organismo manda? Porque diz que toda doença é benéfica, segundo a medicina germânica. Mas por que que ela faz isso? Porque quando a criança, ou quando o adulto, ou quando qualquer pessoa passa por uma bronquite asmática, é sinal que ela viveu um medo muito grande no seu território de separação, de morte. Naquele momento, o corpo dela entendeu que ela precisava alargar as vias respiratórias. Então, como ela sofreu e precisava largar para poder respirar melhor, porque você respirando melhor, você podia lutar, fugir, né? Porque é como se você estivesse numa floresta, num mato. E você é como se você fosse um animal. Então você precisa lutar ou fugir. E talvez a criança e a pessoa adulta queira fugir, quis fugir muito e precisava de mais ar para poder respirar, poder fugir. O que o corpo entendeu? O corpo entendeu que precisava alargar as vias respiratórias. E com isso houve uma necrose nas vias respiratórias. Então, durante o conflito que você está vivendo, aquele conflito de separação, que às vezes teus pais se separaram e você sofreu muito, foi como uma morte para você. Às vezes você fala, foi como uma morte para mim, meus pais se separaram. Então, quando você viveu esse conflito, durante o conflito, há uma necrose nas vias respiratórias, para alargar as vias respiratórias para poder passar o ar. Tá. Aí você passou, e a gente praticamente não tem nenhuma sensação nesse momento. A gente não sente. Durante o conflito que a gente vive, o sofrimento a gente não sente. Aí quando você passou, você resolveu, passou um ano, você já estava de boa, já tinha resolvido a questão do pai e da mãe, já tinha entendido a separação do pai e da mãe. O que acontece? Você começa a ter crise de asma brônquica. Por quê? Porque a doença, ela só vem na fase de cura. Quando você começa a se curar. Aí você começou a se curar. Aí, o que acontece? Para a gente se curar, tem que ter uma inflamação. Quando você se corta, não tem que ter uma inflamação para depois a cicatrização? É a mesma coisa. Então, vem a fase de cura. Depois que passou tudo, você já resolveu, já está de boa, já entendeu o que aconteceu, vem as crises. Porque o teu corpo entende que é momento da cicatrização. Só que para ter a cicatrização, precisa ter a inflamação. Aí vem as inflamações dos brônquios, a bronquite, né, a bronquite asmática. E aí sim que é o problema. Porque é nessa fase de cura que aparece a doença. Aí, só que a gente não entende que a gente está na fase de cura. A gente pensa que está em plena doença, né? A gente pensa. E é nessa fase também que o corpo começa a tentar se cicatrizar, que tem o problema. Porque a asma brônquica, ela realmente tranca tudo, né? E pode causar realmente a morte, se a pessoa não se cuidar. Então, mas você tem que entender que quando você está nessa crise é porque você já está na fase de cura. Você já entrou na fase de cura. Mas o que acontece? Você não sabe disso e se desespera. E tem um porquê, e tem um porém. Quanto mais você se desespera na fase de cura, a cura não consegue acontecer plenamente, rápida. Ela fica demorando. Então, por isso que as pessoas que têm bronquite asmática, se ela entrar na ansiedade, com certeza a ansiedade vai prejudicar mais ainda. Porque, em vez dela, a pessoa tem que se acalmar para ver a inflamação e a cicatrização, normalmente. Mas se a pessoa se desespera nesse momento, é um momento muito perigoso. Porque daí a ansiedade provoca mais falta de ar. E você já está naquela inflamação. Por que você não consegue respirar direito? Porque ali vira tudo inflamação. Há muito muco ali dentro. E dificulta a sua respiração. Só que o que está acontecendo, essa inflamação, é porque já está na fase de cura. Porque logo vem a cicatrização. E você não entende isso.
E você não consegue esperar, né? Não consegue, porque a gente não entende, a gente começa a se desesperar. E aí a cicatrização demora mais e as crises demoram mais. E vai antibiótico para dentro. E você não consegue sair, às vezes, uma vida toda. Mas sabendo que para você entrar nessa fase de cura, você tem que resolver o conflito. Então, se resolver no conflito, você entra na fase de cura. Só que a fase de cura tem que ter muita paciência, muita calma, porque é a hora que o corpo vai infeccionar para poder cicatrizar. Então, na hora que vira toda aquela inflamação dentro, a respiração se torna mais complicada. Então, por isso, às vezes, a pessoa fica tão desesperada, e a laringe, como eu disse, ela é o órgão do pânico. Se você entra em pânico, aí sim que a laringe se tranca. E aí fica mais... Por isso que a bronquite asmática é muito perigosa. Porque se na hora da cura você entrar em pânico, vai afetar a laringe. A laringe que é a parte do pânico. Aí vai dar falta de ar, aí vai dar taquicardia, né? Por que teu coração acelera nas crises de asma? Por quê? Porque é o momento que você tenta colocar ar para dentro, né? Só que você não consegue. Aliás, o ar entra, o difícil é o ar sair. E aí você entra nessa crise e você às vezes não consegue se curar. Então, toda vez que se você tem bronquite asmática, primeira coisa é entender o que aconteceu, qual o conflito de separação e de morte que você viveu. E entender que se você persiste nessas crises, é sinal que você ainda não resolveu algo que você sofreu. Um conflito de morte, de separação e de pânico que você viveu, que você não conseguiu superar. Mas a hora que você conseguir se superar, você vai conseguir chegar até o fim da cura. Só que toda crise de cura, ela inflama para depois cicatrizar. Então a gente tem que ter muita paciência e muita calma nessa hora, na hora da fase de cura. Porque se você entrar no pânico, vai dar mais falta de ar, porque a ansiedade, ela provoca isso, né? E aí vai complicar mais e as pessoas podem vir até a morte durante uma crise asmática por causa do pânico, por causa da ansiedade. Eu sei de gente, principalmente agora com a história do Covid, os médicos mesmo falam que o Covid é muito mental, não é? Eles falam que é muito mental, que você tem que ter muito controle mental para se curar. Por quê? Porque se você entra naquela ansiedade e se você entra naquele pânico, você começa a afetar mais a sua laringe, que é o órgão que é o órgão afetado. Quando você tem um pânico, é ele que é afetado. E aí, ele é afetado e dificulta mais a sua respiração. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas existe cura, sim. Por que existe cura? Você descobrindo qual o conflito que você viveu. Qual o conflito de morte e separação que você viveu. Morte e separação, como eu disse para o nosso cérebro, tem o mesmo sentido. É a mesma conotação. Então, se você viveu, você tem que entender. Entendendo, você pode finalizar as crises de asma. Finalizar e se curar. E se autocurar. E se autocurar. Porque existe como se autocurar. Existe como você pode se autocurar. É você conseguindo administrar a sua mente. Policiar a sua mente. Né? Entender, sentir o que você... Se você tem uma crise de asma, você tem que entender o que aconteceu um tempo antes. Com certeza, aquilo está relacionado a alguma coisa referente à morte que você viveu. Ou separação. Então, quando você começa a policiar a tua mente, começa a entender que quem comanda esse corpo é você, é o eu. É um eu que existe acima. Esse eu está aqui em cima.
Ele comanda o que passa pela tua mente e o que passa do teu corpo. Então, quando você começa a perceber que quem comanda o corpo é você, e comanda sua mente é você, e quando você consegue parar de remoer, você consegue parar de sofrer por coisas que aconteceram no passado, porque a gente tem muita mania de continuar presa no passado. A gente vive uma vida presa no passado. E aí fica sofrendo. Aí vai tendo crise de asma, porque vive desesperado, vive agoniado, vive com medo, né? E não consegue resolver. Aí não consegue ter um presente, uma vida presente legal, e não consegue ter uma vida futura também, porque sempre está nesse desespero, né? E provocando crise de asma e bronquite asmático, infeccionando. Então, tudo isso que a gente passa, tudo que a gente passa fisicamente, começa no emocional. Começa no nosso meio. Só que daí eu tenho a percepção do meio. O que está acontecendo no meu meio? E aí depende da minha percepção, do que eu estou vivendo naquele meio, que vai transformar em doença em mim. E existe pesquisa, gente. Existem pesquisas, existem inúmeras experiências científicas que provam isso. Que provam que as doenças que a gente coloca para dentro, aquelas doenças persistentes que nunca curam, é porque você tem algo que você não curou também emocionalmente, que está dentro de você emocionalmente. E aí, se você não resolve isso, você passa uma vida doente, adoecido, né? Você sabe que quando a gente está com bronquite, geralmente a gente toma broncodilatadores, né? Que é para alargar, né? Porque ali está tudo infeccionado, mas é porque está na fase de cura, né? Mas é muito interessante a gente saber que tudo tem um porquê. Toda doença que a gente sofre no corpo, ela é benéfica para nós. É para avisar que algo no nosso emocional não está bem. Que nós estamos sofrendo algo a nível emocional. Por isso que vai para o nosso corpo. E conforme o conflito que eu vivi, que vai para o meu cérebro, em várias regiões do cérebro, e as regiões do cérebro elas coordenam regiões do corpo. Então, conforme o conflito que eu vivi, é o tecido que vai ser afetado. É o tecido que vai ser afetado. Então, e o conflito afetado do conflito de medo e de morte, conflito de sobrevivência, é os órgãos vitais. Quais são os órgãos vitais? Pulmão, sistema digestório e o sistema reprodutor. Então, quando afeta o meu sistema respiratório, quando afeta o meu sistema digestório e quando afeta o meu sistema reprodutor, é sinal que eu vivi um conflito que eu passei medo de morrer. Que um conflito que atacou a minha sobrevivência. E aquilo eu venho trazendo, né? Eu venho trazendo para sempre. Porque eu não resolvi, ele está preso dentro de mim. Ele pode ter acontecido lá no ventre da minha mãe. Ele pode ter acontecido na primeira infância. Ele pode ter acontecido na minha adolescência. E às vezes ele vem acontecendo em pequenas doses, né? Até que um dia que você às vezes está numa empresa trabalhando, você é um pai de família, trabalhando numa empresa, e você percebe que você pode ser demitido, porque entrou alguém mais novo. E aí você entra em pânico e medo de ser demitido porque você tem filho para cuidar. Então esse medo de separar da tua empresa, medo da tua família não ter o que comer, pode provocar crise de asma. Porque é um conflito de sobrevivência. Sobrevivência da tua espécie. Sobrevivência da tua família. Dos teus descendentes.
E isso pode afetar. Eu conheço uma pessoa que ela começou a desenvolver bronquite asmática porque ela foi mandada embora inesperadamente de um emprego, de um serviço. E quando ela foi, aí tudo bem, ela sofreu. Quando ela arrumou outro emprego, que ela estava feliz, começou a aparecer as crises asmáticas, bronquite asmática. Porque, como eu disse, a doença só vai aparecer quando está na fase de cura. Quando você já resolveu. Quando você já resolveu o conflito, aparece a doença. E apareceu a hora que ele já tinha resolvido. Aí veio as crises. E só melhorou quando ele entendeu que é porque ele tinha sofrido uma perda de território muito grande. E aí, quando ele resolveu que ele arrumou outro emprego, começou as crises. Então, é assim que nossa biologia funciona. Quando você resolve mentalmente, aparece a doença no corpo. E aí você precisa entender que você tem que inflamar para depois cicatrizar. São as crises epileptoides que a gente fala. São aquelas crises mais profundas. Mas tudo passa, porque toda doença tem um começo, um meio e um fim. Se você não ficar remoendo, ela começa a ter um meio e tem um fim. Agora o problema é quando você continua remoendo. Aí ela não consegue sarar. Ela fica persistente todo o tempo, né? Quando a gente tem crise de asma, geralmente os médicos falam que é por causa de alergia, né? Alergia de pólen. Mas, geralmente o pólen, geralmente a alergia de animais, de gato, de cachorro, geralmente fala isso, né? Faz até aqueles antialérgicos na gente, tudo para ver. Então, geralmente, por que a gente tem fala que aquelas alergias? Do nada, hoje uma moça que estava no caixa começou com muito choro e falta de ar. Ninguém brigou com ela. Por que acontece isso, Renata? Porque com certeza ela lembrou de um fato. Lembrou de um conflito que ela viveu. E ela reviveu esse conflito como se estivesse acontecendo de novo. E quando a pessoa revive, é como se ela estivesse vivendo de novo. E ela entra na crise de novo. Às vezes a pessoa está de boa dentro de casa. Está de boa dentro de casa. Não está nada, não tem ninguém, não está até ouvindo uma música legal. Tudo. Daqui a um pouco começa. Por quê? Porque passou pela cabeça dela, ela lembrou de algo que traumatizou demais e ela não resolveu ainda, por isso que falo que ela tem que resolver aquilo que passou. Ela não resolveu ainda, aí ela começa a desenvolver a crise bronquite asmática. Mas por que persiste? Porque ela não resolveu o passado. Se ela não resolveu o que passou, vai vir em qualquer horário. Ela pode estar calma de uma hora para outra, ela já começar a desenvolver. Né? Porque ela relembra, pode ser consciente ou inconsciente. Às vezes ela sentiu um cheiro que lembrou. Então, que nem eu estava falando, às vezes os médicos dizem que é por causa de alergia de cachorro, essas coisas, né? Porque o cachorro, ou o gato, ou um cheiro de perfume forte que a pessoa diz que não pode sentir por causa do bronquite, asmática que ataca a asma, né? Esses componentes, o gato, o cachorro, eles estavam no meio do conflito. Ou às vezes você viveu um conflito relacionado com isso. Eu tive um paciente que ele perdeu, eu lembrei disso agora, que ele perdeu um gato. O gato morreu. E ele sofreu muito com isso, muito com a perda desse gato. Aí, com o tempo, aí ele resolveu, né? Quando ele resolveu tudo, que ele já esqueceu a história do gato, ele começou a ter crise de asma. E aí o médico fez teste e falou, você tem alergia a pelo de gato. E ele até falou, mas como eu sempre tive gato e nunca tive alergia? Aí nessa conversa a gente descobriu isso, que ele passou a desenvolver porque toda vez que ele via um gato, inconscientemente, ele lembrava da perda do gato que ele teve. E isso fazia com que ele, a crise de medo, de medo, de morte, de perda, né? De conflito de morte que ele teve quando ele perdeu o gato. E aquilo ficou gravado no inconsciente dele. Então toda vez que ele chegava perto de um gato, ele tinha essas crises. Ele tinha alergia, mas não era alergia. É porque lembrava e ele começava a ter as crises asmáticas. Porque ele não tinha resolvido. Aí quando ele entendeu que ele resolveu, as crises
pararam e aí praticamente não tem mais crise. Por quê? Ele teve que resolver aquilo que ele tinha vivido, né? Então, às vezes tem que pensar, a gente tem que, quando a gente tem a crise, dar uma olhada muito no que a gente está vivendo, o que a gente viveu. Mas a questão também de falar que tem alergia a chocolate, que não pode por causa da asma, a gato, a cachorro. Então, com certeza, esse animal estava nesse evento. O conflito que a pessoa viveu, de morte, de medo, o gato fazia parte, o cachorro fazia parte. Aquele cheiro fazia parte. Porque no momento que a gente vive um conflito, o nosso subconsciente, ele anota tudo. A hora que você vive esse conflito, ele percebe os cheiros, ele percebe o lugar, ele percebe a hora, quem estava no lugar. O nosso inconsciente grava tudo. Então, quando você, de alguma maneira, você lá no futuro, se depara com essa situação muito parecida, o teu inconsciente, que não existe passado e nem presente e nem futuro para ele, não existe passado nem futuro, ele vai entender que a pessoa está vivendo de novo esse conflito. E aí manda as crises de asma, de medo de morte, né? E no caso da laringe, é aquele pânico, que você perde o ar, que você perde a fala. Tem gente que vive uma vida, fica mudo, por causa de um susto, um medo muito grande que passou. A gagueira, né? Também as pessoas às vezes são gagas por causa disso. Isso. Então o cérebro faz associações. Sim, ele faz associações com aquilo que você tem registrado, com o conflito que você tem registrado. Você pode estar numa boa hoje e amanhã acordar com uma crise asmática. Aí você vai falar, mas por que eu nunca tive isso? Aí você começar a buscar, é sinal que você viveu e de alguma maneira ainda está guardado dentro de você, dentro da tua mente. Um conflito de morte, muito medo, né? E acaba machucando a gente. Então a gente tem que ficar de olho o que realmente aconteceu com a gente e vigiar o tempo todo nossos pensamentos. Porque os nossos sentimentos, nossos pensamentos, eles nos levam para qualquer lugar. E aí você vai viver aquilo como se fosse verdade. O nosso inconsciente, nosso subconsciente, não existe passado e nem futuro, só existe o presente. Se você pensar, sofrer, vai sofrer como se estivesse vivendo novamente. Não existe a questão de realidade ou mentira. Para ele, se você imaginar se é verdade ou se foi imaginação tua, ele vai achar que é verdade. Então ele vai achar que é verdade. E não existe certo ou errado para ele. O que você pensou para você mandou, ele vai acatar. Então tudo que você vive, você manda para o seu corpo. O teu corpo vai... A função do teu corpo é só acatar as ordens. E vai depender das ordens, né, que você está mandando. Então por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os comandos que nós damos para o corpo. Porque cada tipo de conflito que a gente vive afeta um tecido do nosso corpo. E é assim, mais algumas perguntinhas para a gente terminar hoje e para a gente vigiar os nossos pensamentos o tempo todo. Quem tiver problema de asma, bronquite asmático, gripes recorrente que nunca passa, sinusite, sinusite, renite, que é a parte respiratória, quer dizer o quê? Isso está me cheirando mal. Alguma coisa aconteceu, está me cheirando mal. Pode ser que aconteça de novo. Então é quando você está vivendo um ambiente e fala, nossa, eu já vi isso antes, isso aqui está me cheirando mal. Isso vai acontecer alguma coisa. Então por isso que acontece as renites, as sinusites. É a mesma função, dá aquela inflamação para largar as vias respiratórias para poder entrar o ar. Tá? A necrose, aí entra o ar. Só que daí na fase de cura, o que acontece? Vem a inflamação, que é o momento que a gente percebe a doença. Só que já é na fase de cura. Só que por que a gente não sai dessa fase? A gente está recorrente na doença, não sai da fase de cura,
porque a gente não se cura emocionalmente. E existe cura sim, gente. Vocês podem, é incrível a grande quantidade de curas que quando você começa a vigiar os seus sentimentos e os seus pensamentos recorrentes, as grandes curas que você consegue se curar, consegue acontecer dentro de você. E eu sou, como eu falei no início, eu sou Alzira Leite, eu sou uma terapeuta integrativa e trabalho com autocura. E eu estimulo as pessoas a desenvolver o seu poder de autocura, a cura que existe dentro de você. Então eu passo isso para as pessoas, como as pessoas têm que entender como elas podem se autocurar. Como que elas podem se autocurar? Então existe práticas, existe exercícios de autocura. E se você for pesquisar no Google, você vai ver quantos casos de curas, de autocuras que as pessoas se desenvolveram. Hoje mesmo eu estava lendo um caso de verídico isso, tá? Você entrou no Google, você acha. De um rapaz que sofreu um acidente de coluna, quebrou a coluna em 3 lugares, nunca mais ia andar. E os médicos iam fazer uma cirurgia nele, colocar barras de aço, né, na coluna e parafusar para ele poder, pelo menos, viver deitado, né? E ele não aceitou. Ele tinha ouvido falar que ele podia se autocurar. Ele falou, bem, já que eu vou ficar deitado a vida toda, não vou fazer mais nada, vai me sobrar muito tempo. Então agora, a partir de agora, eu vou fazer exercícios de autocura em mim. E começou a fazer. Dentro de 6 meses ele já estava em pé e andando novamente. E um caso desenganado. Então olha para você ver, uma pessoa toda machucada, com a coluna toda machucada, e conseguiu restituir a coluna dela novamente através dos seus pensamentos e sentimentos. Porque quando você pensa positivamente e sente positivamente, manda químicas boas. E já é comprovado pela epigenética, eu gosto muito da epigenética, que nós somos capazes de ativar os nossos genes. Os nossos genes, eles são ativados pelo nosso ambiente. Aquilo que eu percebo no meu ambiente, eu ativo meus genes. Então eu posso ativar genes bons, curar de uma doença. Como eu posso me machucar também, se eu continuar pensando ruim. Mas eu posso, através da epigenética, quem quiser pesquisar pode ser muito interessante a epigenética, você pode ativar genes positivos dentro de você. E é uma ciência que começou a ser bem elaborada a partir de 1970, a epigenética. Mas já se provou muito que você, através das experiências, inúmeras experiências que foi feita, que você pode se autocurar mudando a percepção de mundo. Às vezes você está doente porque você está tendo uma percepção de mundo horrível. Você vive nervosa, vive brava, vive chateada, vive xingando os outros, acha que todo mundo está prejudicando você, acha que todo mundo está te querendo, te perseguindo. E você vai se adoecendo, porque a tua visão, dentro da epigenética, você está vendo esse mundo e você está jogando esse mundo. O que você tem que fazer então? Mudar a tua percepção. O que você pode mudar? O que você pode mudar? Ver as coisas de outro modo. Tá, aconteceu isso, tem como mudar? Não tem. Então o que eu posso fazer para isso melhorar? E aí você promove as autocuras. Então a epigenética, a física quântica, a neurociência, medicinas germânicas, todas as ciências, elas culminam no poder de cura que você tem. Elas levam, quando você começa a estudar, você começa a entender por que realmente você tem o poder de autocura. E você tem o poder de autocura. Então eu estou aqui, qualquer coisa vocês falem comigo, mandem recado para mim e eu estou disponível. E eu estou aqui para estimular vocês a desenvolver esse poder de cura que vocês têm. Porque ele existe sim. E está dentro de cada um.
Só que o caso é que nós nem às vezes nem sabemos que temos. E às vezes a gente sabe, mas não usa. E às vezes a gente sabe, mas não sabe como usar, né? Isso. Nilda, né? Beijo, Nilda. Beijo, Marcela. Beijo, Michele. Beijo. Muito bom vocês estarem aqui comigo. Vocês sabem que as perguntas que é feita durante a live, elas não ficam aqui, né? Elas se apagam. Então, qualquer coisa, vocês mandam as questões no direct, quiser falar comigo, quiser entender como você promover a sua autocura, eu posso ajudar. Oi, Marcela, beijinho. Mais alguma coisa? Senão a gente vai finalizando por aqui. Beijo, Camila. Beijo, Lenilda. Muito bom ter vocês aqui comigo. Muito bom mesmo. E qualquer doença que vocês queiram. Ai, Lúcia, linda. Lúcia também é maravilhosa. Isso aí, Lúcia. Faz tempo que eu não converso com a Lúcia. Então tá, gente. Giane, a Giane entrou, mas já estou saindo. Beijo, Giane. Boa noite. A live vai ficar gravada. Qualquer coisa vocês podem ver. E se vocês ainda duvidam do que tudo foi falado, começa a perceber. Assiste a live e começa a perceber se realmente isso não está acontecendo. Se você tem crise de asma, se realmente isso não aconteceu ou está acontecendo com você. Sim, Nilda, vamos marcar. Vamos marcar. Não tem problema não. A Celina, obrigada, Celina. Vou marcar, Nilda, uma live comigo. Eu aceito. Eu aceito sim. Meninas lindas, meninos lindos. E vamos curar esse mundo. Vamos descobrir que nós temos as curas. Né? Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Então tô indo. Não tem mais nenhuma questãozinha. Isso. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá? Até quinta-feira que vem. Quinta-feira que vem eu nem sei que dia que é direito. Se estiver muito perto do Natal, eu não vou fazer não. Porque daí eu vou dar uma passeada. Daí a gente tem que passear, tem que namorar, tem que festar. Porque senão a cabeça da gente não fica legal. Então, eu nem sei que dia. Hoje é dia 15. Vai ser véspera de Natal. Então eu vou pensar ainda se vai dar tempo de fazer mais uma live. Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Oi, Maria. Tchau, tchau. Beijo.